Salve, salve, caros invasores, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre o Boston Celtics, que derrotou o Golden State Warriors por 52 pontos no domingão. E, bom, se eu falar para vocês que eu não acordei empolgado, eu vou estar mentindo. Eu acho que vários torcedores do Celtics estão com o mesmo sentimento. Então, bora para mais esse podcast aí para falar sobre o Boston Celtics, não só o jogo, mas o que ele tem feito nessa temporada e o que a gente pode esperar pro restante dela, que a temporada regular tá chegando no fim, rapaziada. Bora. Bom, o Boston Celtics venceu o Golden State Warriors por 140-88 no TD Garden ontem, domingo. E a gente tem alguns pontos para tratar aqui, alguns pontos que eu queria separar e falar com vocês sobre o jogo. Bom, a gente já pode começar falando sobre o Jaylen Brown, né? Primeiro ponto aqui, na verdade, aqui do lado, que vocês podem ver das coisas que a gente vai tratar, dos assuntos que a gente vai tratar hoje. O primeiro deles é o Jaylen Brown. O Golden State Warriors, o Steve Kerr, teve a brilhante ideia, a sensacional estratégia de pagar para ver o quão o Jaylen Brown ia estar quente, o quanto ele ia estar chutando bem para 3 pontos. Nessa temporada ele está chutando para 35%, né, nos chutes de 3 e chutes totalmente livres. Ele está chutando por volta de 26, 28 pontos, não lembro exatamente o número correto. Mas a estratégia deles, nos números, talvez fizesse sentido, mas não fez nem um pouco quando o jogo começou e o Steve Kerr não mudou a estratégia do time dele, da defesa dele. O Damon Green estava, sei lá, 500 metros atrás do Jaylen Brown e deixando ele chutar tranquilamente, o que fez o querido ter 19 pontos quando ainda faltava 4:40 para o fim do primeiro quarto. Lembrando que o Golden State Warriors fez 22 pontos só no primeiro quarto inteiro. Então o Jaylen Brown estava quente, estava muito quente, fez 3 bolas de 3 seguidas e aí ele termina o primeiro quarto que, né, já adiantando, a gente não vai pegar os números do jogo inteiro porque os reservas do Boston Celtics entraram com 18 minutos ainda para ser jogados, então tinha 6 minutos no terceiro quarto para jogar ainda. Então o Jaylen Brown termina o primeiro tempo com 19 pontos, 6 de 12 e 5 de 9 para 3 pontos. Né? Então chutou ali 50% dentro de quadra e jogou por 9,24 minutos nesse primeiro quarto, em que o Boston Celtics foi simplesmente incrível, sensacional. Ainda entrou Peyton Pritchard e Sam Hauser, tiveram minutos nesse primeiro quarto e meteram 8 pontos, né? 5 para o Peyton Pritchard e 3 para o Sam Hauser. Eu falo deles daqui a pouco, mas além disso, né, uma outra parte dessa história do Jaylen Brown é que o Steve Kerr confirmou, né, que realmente era uma estratégia do time deixar o JB livre, e depois o JB tweetou que mais times deveriam ter a mesma estratégia, mais times deveriam repetir esse tipo de playmaking, de tipo de jogo, porque foi ótimo, né, para o Boston Celtics. E o Joe Mazzulla falou em entrevista coletiva que foi ótimo, ele ficava agradecendo pela estratégia que o time da Califórnia adotou, principalmente para esse primeiro quarto, o que deu para o Boston Celtics uma liderança de 22 pontos, né? Exatamente o dobro de pontos que o Golden State Warriors fez. Então, o primeiro quarto acaba 44-22 para o Boston Celtics. O único ponto desse primeiro quarto, e aí já colocando o Jaylen Brown, era aniversário do Jason Tatum, e aí quem ganhou o presente fomos nós, quem deu o presente foi o Jaylen Brown e companhia, mas a gente estava sem o Porzingis, e aí é óbvio que primeiro ponto a gente fez tudo isso sem o Porzingis, sem precisar do Porzingis, que tem sido uma arma ofensiva gigantesca para o Boston Celtics e tem ajudado e melhorado o jogo principalmente do Jaylen Brown. Então imagina se, né, a gente tivesse o Porzingis, mas não fez falta hoje. E
O Tatum, eu queria falar um pouco nesse segmento, porque o Tatum, ele tava um pouco off, né, no ataque no primeiro tempo, porque sobrou pouca bola para ele. E aí alguém pode vir e falar, bom, mas não jogou bem, errou, não apareceu. E o cara terminou com 27 pontos, né? Fez 26 anos ontem e 27 pontos. Ele tomou excelentes decisões em relação ao ataque. Ele não forçou nada. E aí é muito fácil quando você está vencendo, quando você está construindo uma liderança e você começa a forçar o jogo, você começa a tentar demais e coisas diferentes demais. E o Jason Tatum não fez isso. Eu acho que isso mostra também a evolução psicológica, não só dele, mas do time, que pode partir para o ataque, mas não precisa forçar nada. O cara fechou a linha do garrafão, tá bom, refuga, passa, tem mais 4 companheiros no time e tem mais muito tempo no relógio. A gente não precisa pontuar a todo momento. Então, gostei muito também do jogo do Jason Tatum de uma maneira diferente, né? Menos explosivo que o Jaylen Brown, menos assertivo nas bolas de 3, vamos dizer assim, logo no começo, mas fazendo a coisa certa, que acho que eu estou puxando um dos pontos aí, o quarto ponto, para a gente já falar aqui, mas o Tatum meio que encapsulou todo essa nova mentalidade do Boston Celtics, que é justamente fazer a coisa certa. Nos momentos importantes, quando você está criando uma liderança ou justamente quando você está perdendo, o time tem continuado fazendo a coisa certa. Então ontem acho que foi um excelente exemplo o Jason Tatum dessa nova mentalidade do time do Mazzulla. E aí, vamos falar um pouquinho de defesa. Bom, e mais uma vez, o Boston Celtics mostrou que é uma das melhores defesas da liga e fez isso contra um time que vinha muito quente, vinha muito forte, né? O Golden State, junto com o Boston Celtics, talvez no último mês, nos últimos 15 jogos, era o melhor time da liga, era um time que vinha muito quente e a gente tem que notar isso. De fato, o Golden State tá bem abaixo lá na tabela, lá no Oeste, mas nos últimos 10, 15 jogos eles vinham muito bem. É um time bem diferente do time que perdeu para o Los Angeles Lakers e Sacramento Kings, 2 derrotas seguidas. Então era um time que vinha de uma maneira bem diferente. E o Celtics conseguiu completamente fechar a casinha, não permitiu nada. A defesa do Jaylen Brown no Curry foi assim assustador. Ele pegou Kyrie Irving e depois Steph Curry nos 2 últimos jogos e permitiu pouquíssimos pontos. Os dois, mesmo o time precisando de muito da ajuda deles, eles não conseguiam passar do Jaylen Brown. Não vou trazer números aqui para não ficar tecnocrata demais, mas a impressão é que o Jaylen Brown, de novo, é um all-defensive nesse ano. O Steph Curry teve a pior metade de um jogo da carreira dele, talvez. Não acertava nada, estava 0 de 9, e muito por conta da defesa do Jaylen Brown. Não só dele, mas do Jason Tatum também. O Tatum parecia um pouco off no ataque, ou pelo menos não estava na mesma toada do Jaylen Brown, mas defensivamente ele foi um inferno para o Golden State. Teve 2 posses seguidas em que ele conseguiu tocar na bola enquanto ela estava com posse do adversário. Então ele estava sempre enchendo o saco, sempre tocando na bola, chegou a fazer até uma falta no Curry, porque ele tenta ali atingir a bola que estava sendo protegida. Então ele não deu descanso, ele estava sempre colocando o corpo no adversário, fazendo com que o adversário tivesse que se esforçar muito para passar dele. Sem contar a defesa no garrafão do White, o Holiday perseguindo os mismatches e não dando chance, liderando a defesa, né? Tomando boas decisões para esse time conseguir defender e manter o ritmo no contra-ataque. Então isso foi muito importante para o Celtics conseguir criar essa vantagem, foi o trabalho na defesa. O Celtics conseguiu impedir os 3 pontos do Curry, porque ele estava completamente
sendo surrado pelo Jaylen Brown. Conseguiu ter os rebotes defensivos necessários, o Boston Celtics, para manter os pontos de segunda chance bem baixos. Só teve alguns lances ali no primeiro quarto e no começo do segundo que o Multi conseguiu roubar umas bolas ali no rebote, enquanto a gente não clareava essa posse, mas a defesa permitiu com que o Boston Celtics acelerasse o tempo no contra-ataque. E aí, falando de acelerar, eu já queria puxar o trabalho dos reservas. Eu falei um pouco do Peyton Pritchard e do Sam Hauser, mas o Pritchard, ele merece todos os louvores, os louros nessa vitória. Ele chegou em quadra imprimindo uma velocidade que o Golden State simplesmente não tinha. O Pritchard tinha muito mais energia para pular ou para tentar clarear essa posse de bola depois do rebote, e ele simplesmente voava até a quadra de ataque. Teve um lance que ele pulou para pegar o rebote junto com o Jason Tatum, conseguiu pegar a bola e nem olhou para trás. Ele só foi, atacou, fez uma bandeja e aumentou a vantagem do Boston Celtics. Então essa dinâmica de ir para cima, de não dar chances para o Golden State, foi também seguido pelos reservas. Sam Hauser entrou, colocou bola de 3 lá também no segundo quarto, então jogou muito bem. E aí, falando dos reservas, um segmento inteiro, vamos dizer assim, para os reservas, justamente porque eles jogaram boa parte do jogo, né? Foram 18 minutos, faltando 6 minutos. Na verdade, depois do apito final pro intervalo, a gente sabia que o Celtics tinha vencido, já poderia ter feito a coletiva de imprensa ali mesmo e dado mais um check ali na coluna de vitória para o Boston Celtics, mas os reservas entraram muito bem. O Tillman, mais uma vez, fez um bom jogo nos minutos que teve. Até o Mihailuk pareceu muito confortável com a camisa do Boston Celtics, e isso é muito bom para o restante da pós-temporada. Esses reservas estarem sempre prontos quando a gente precisar deles. E principalmente para o restante dessa temporada, porque chegamos na marca de 60 jogos, né? Faltam 22 jogos. O Celtics tem uma liderança de 8 jogos e meio no leste. E vai ser importante esses caras estarem prontos, porque possivelmente Boston vai descansar os seus titulares justamente para entrar nos playoffs de maneira mais tranquila, mais leve, coisa que não aconteceu nos últimos anos, né? Principalmente o ano com o Ime Udoka, o Celtics teve que se desgastar muito para chegar nos playoffs, né? Para mudar a mentalidade do time, e isso custou talvez o título, porque o time estava muito desgastado chegando nos playoffs. Talvez dessa vez, nesse ano, a gente tenha, talvez não, muito provável que o leste já tenha acabado a disputa pelo leste, porque o Celtics está muito à frente. Mas voltando às reservas, de novo, Peyton Pritchard, um excelente jogo, estava muito confortável no game plan que o Mazzulla colocou, e ele continuou essa velocidade. Por isso que eu falei, talvez o Tatum seja o único jogador em quadra que tinha um pace diferente, porque até o Pritchard entrou, e geralmente ele entra com essa velocidade, com essa explosão, com essa energia. Ontem não foi diferente, só que as bolas caíram. Ele defendeu muito melhor e pegou rebotes. Então o Peyton Pritchard, os reservas entraram e a dinâmica de jogo, a energia de jogo não se alterou. O Golden State não teve chances, independente dos caras que eles colocaram em quadra. E isso foi muito importante para manter os 50 pontos, vamos dizer assim, né? No Twitter até brincaram que obrigado Svi, obrigado Mihailuk, porque basicamente foi ele que colocou a esses 50 pontos, garantiu uma vitória de 50 pontos aí pro Boston Celtics. É isso, o jogo de hoje foi bem importante até para os titulares do Boston Celtics, porque os próximos jogos vão ser bem difíceis. Então, com 7 minutos e 15 para o fim do terceiro quarto, o Mazzulla já colocou os reservas. O time liderava por 99-48
então estava quase ali para marcar 100 pontos e ele tira os reservas, tira os titulares, na verdade, e deixa os reservas jogarem. Então teve bastante tempo de descanso, aí uns 19 minutos fora das suas pernas já cansadas de 60 jogos para Jaylen Brown, Jason Tatum, Drew Holiday e companhia. E isso vai ser bem importante porque o Celtics enfrenta o Cavaliers agora amanhã, né, na terça-feira, podendo simplesmente tirar todas as chances do Cavaliers de conseguir a primeira colocação no leste e também dificultando ali, embolando um pouquinho mais a disputa pro segunda seed entre Bucks e Cavaliers. E esse jogo claramente é uma resposta para toda a liga, né? O time de 2008 e depois, né, 2009, 10, gostava muito de fazer isso, né? Quando tinha jogos que eram com transferência nacional, ou seja, os Estados Unidos inteiro vai assistir, eles gostavam de ir lá e realmente mostrar que eles são o melhor time e o porquê eles são o melhor time. E eu acho que o Boston Celtics fez isso nessa noite e é muito importante pro restante dos jogos aqui, porque o Celtics vai enfrentar times muito fortes, que tem muito pelo que brigar, mas esses times vão entrar com uma mentalidade diferente. Eles sabem que não podem deixar, por exemplo, Jaylen Brown livre para 3 pontos, mas que basicamente não pode deixar ninguém livre. Vai ter que se preocupar com todo mundo. Foi até certo ponto bem desrespeitoso o que o Golden State Warriors fez com o Jaylen Brown. Nem vou falar do que o Draymond Green comentou sobre, porque esse time e vários dos jogadores que estão ali continuam sendo bem desrespeitosos com vários jogadores da liga, mas acho que o Jaylen Brown merecia um pouquinho mais de respeito e ele mostrou não só pro Golden State, mas pro restante da liga isso. E a gente vai ver adversários bem diferentes, defendendo o Boston Celtics bem diferentes. Então o próximo stretch são 5 jogos fora de casa. A gente vai pegar Cavs, depois a gente pega os atuais campeões, o Denver Nuggets, na sexta-feira, meia-noite, e no outro dia o Phoenix Suns. Então é um back-to-back com os times mais fortes do Oeste. Kevin Durant, Jokic, não vai ser nada fácil. E aí depois a gente ainda pega Trail Blazers e Utah, esses dois, obviamente, jogos bem mais fáceis do que você enfrentar o Joker fora de casa, mas é importante ter tido esse descanso. O Kristaps Porzingis não jogou, então provavelmente vai estar 100% aí em alguma dessas partidas que a gente vai precisar muito dele e vai precisar muito dos reservas. E aí acho que em relação a esses próximos jogos, vale ressaltar um lembrete até pra mim, que é relaxa, curte esse momento, porque a gente vai perder. A gente vai perder algum desses jogos, porque são 11 vitórias seguidas, a gente tem que perder em algum momento, e eu acho que esses são os momentos mais propícios até pra gente perder, porque o time tá com 8 jogos e meio de frente pro segundo colocado, que hoje é o Milwaukee Bucks no leste. Então, se for para perder, que seja agora, no fim da temporada. Então, algum desses 5 jogos difíceis fora de casa, a gente vai perder. Mas a gente começou muito bem. A vitória contra o Mavs e essa vitória histórica contra o Golden State Warriors é um ótimo indício do que esse time pode construir, do que esse time pode fazer essa temporada. É o melhor time da NBA, acho que o melhor time que eu já vi do Boston Celtics, e eu acompanho desde 2006, ainda não entendo nada de basquete, tô aprendendo, mas ver esse time jogar, pelo menos o teste do olho, diz que é excepcional. Então é isso, curtam, se o time perder, quando o time perder, não precisa perder a cabeça por isso, sabe, entrar em depressão ou virar o Perkins e achar que o Jaylen Brown ou algum outro jogador não serve para o Boston Celtics, porque a gente teve a mostra de que serve e serve muito. O time tem um poder ofensivo gigantesco, não importa
qual arma você, time adversário, mire para defender. Vão ter outras 2 ou 3 que vão conseguir sim um destaque muito forte, um destaque muito rápido. Então, um primeiro quarto pode ser o Porzingis, o segundo quarto quem vai explodir é o Drew Holiday ou o Derek White, ou vai ser o Cornet vindo do banco e colocando 10 pontos na partida e fazendo os pontos que o Celtics precisa para vencer. Então, é um timaço. É um time muito bonito de se ver jogar, e isso tem o dedo do Mazzulla em tudo. Ele deu confiança, ele deu calma e tranquilidade para o time sempre fazer a coisa certa. Não é o nível do Denver Nuggets, vamos dizer assim, que é um time que é impressionante. Quando chega os momentos clutch, o time tem uma calma, tranquilidade para sempre fazer o simples e conseguir a vitória. Mas eu acho que o Boston Celtics está chegando lá por conta dessa construção do Mazzulla, e é uma construção que vem a temporada toda. Isso é inacreditável, que eu não escuto mais há muito tempo, né, pelo menos, ninguém falar sobre os pedidos de tempo do Mazzulla. Ninguém reclama, ninguém pede para ele, pô, cadê o tempo e tal. Justamente porque ele foi criando esse ambiente, foi criando essa consciência nos jogadores de fazer a coisa certa, de ele não precisar parar o jogo para fazer com que eles construam a jogada mais simples, a jogada mais efetiva. O Boston Celtics sabe o que precisa fazer. E nesse jogo foi mais um exemplo disso. O Jaylen Brown, mesmo estando super quente, fazendo 19 pontos, acertando 6 de 12, 5 de 9 para 3 pontos, ele não pegou a bola, colocou debaixo do braço e tentou tudo. Ele tentou 5 chutes depois disso. Então é bem diferente de outras franquias, de outros times que a gente vê na NBA, que o cara tá chutando bem, chutou 2, 3, ele vai chutar os próximos 12 ataques no time. Então não, isso é um time, tem vários caras muito bons e tem vários caras que vão ter o pico ofensivo do jogo em momentos diferentes. Então o Boston Celtics continua fazendo a coisa certa. Eu tô bem ansioso para ver os próximos jogos contra essas equipes muito boas, principalmente o jogo de sexta-feira, obviamente, contra o Denver Nuggets, mas esse jogo contra o Cavaliers vai ser bem legal. O Cavaliers era um dos times mais quentes começando o ano, deu uma arrefecida, vamos dizer assim, mas continuam bem competitivos, um time com uma excelente defesa, que vai propor um desafio bem legal pro Boston Celtics. Então, continuem escutando ou assistindo para quem está no Spotify, esse podcast também está no YouTube. Então, se você quiser continuar vendo e não só assistindo os próximos lançamentos do Invasão de Campo, vai lá no YouTube, só pesquisar Invasão de Campo no YouTube, já aproveita, né? Segue o canal, aperta o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo, e se você tiver também no Spotify, já aproveita para seguir e dar um likezinho aí no episódio de hoje. Beleza? Bom, por hoje é só. A gente vai manter esse tipo de formato aqui para falar sobre alguns jogos importantes do Boston Celtics. Vou tentar fazer sobre o jogo de amanhã contra o Cavs, o de amanhã contra o Denver Nuggets, para manter esse fim de temporada regular aí divertido, porque esse é o fato, né? Acabou a rivalidade, né? E voltou a soberba do Boston Celtics, do torcedor do Boston. Essa soberba voltou com tudo. Então, para a gente manter essa dinâmica aqui, eu vou fazer os vídeos. Então, comenta aí, deixa um comentário no YouTube do que você quer ver, dos próximos conteúdos, do que faltou comentar sobre esse jogo. Fala aí para mim, que a gente mantém essa conversa, que a gente coloca o seu comentário, a sua ideia para o próximo roteiro, que a gente criar aqui pro próximo vídeo. Até parece que eu fiz algum roteiro para esse. Eu só liguei a câmera e fui falando, por isso que saiu assim. Me desculpem, vou melhorar, mas participem dessa melhora. É isso, grande abraço e vamos Celtics!